Olá! Hoje nós vamos falar sobre as recentes alterações legislativas para os condomínios, assembleias virtuais e assembleia em sessão permanente. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no quadro de Direito Condominial nós vamos falar sobre assembleias virtuais e assembleias em sessão permanente. Eu sou a Morgana Schoenal, advogada de Direito Condominial em Balneário Camboriú e hoje estou aqui também com o Dr. Eduardo. Olá, meu nome é Eduardo José Boscato e vamos tratar hoje com vocês sobre essa recente modificação legislativa que tivemos na semana passada, dia 8 de março, sobre as assembleias virtuais e assembleias em sessões permanentes. As recentes alterações trazidas pela legislação são aquelas decorrentes da Lei 14.309, de 8 de março de 2022, que alteram o Código Civil, especificamente o artigo 1353 e o artigo 1354-A, que inclusive é a inclusão no Código Civil. Pois é, tivemos, por conta justamente da pandemia que vivemos nos últimos anos, né, essas alterações, essas modificações no dia a dia em várias situações, e a vida do condomínio também foi diretamente afetada, principalmente com relação a essa inovação da possibilidade de realização de assembleias de maneira virtual, né? É uma situação que está sendo trabalhado ainda, né, com alguns requisitos que foram apresentados também na legislação, para que essa assembleia ela tenha validade, né? Como, por exemplo, os condôminos eles terão que ter direito a voz e voto. O edital de convocação já vai ter que vir com todas as orientações para a participação do condômino, entre outras que estão descritas na lei, para participação e validação do voto, da realização da reunião de maneira virtual, né? A Lei 14.309 ela já vem decorrente de um projeto de lei de 2019. Só que com a pandemia da Covid-19, a necessidade virou uma realidade, né? Então nós tivemos que nos adaptar e utilizar da tecnologia dessa inovação a favor, principalmente, dos condomínios, realizando assembleias virtuais, eletrônica, né? Modalidade online em geral. Por quê? Porque a vida em condomínio ela não pode parar. Então, decisões importantes como eleição, prestação de contas, obras depois de um certo momento onde começou a se regularizar, pacificar a pandemia, a gente viu que ela veio para ficar pelo menos até então, né? Agora nós já estamos num outro momento. Então, houve a necessidade de regularizar o que já estava sendo praticado de fato no dia a dia dos condomínios. E nós temos duas inovações, que são as assembleias virtuais, como o Dr. Eduardo colocou, onde a própria legislação traz a regulamentação, desde o edital, da participação, não fala especificamente nenhum sistema, né? Isso vai ficar a cargo do condomínio, utilizar um sistema seguro, idôneo, mas desde que atenda os requisitos mínimos legais estabelecidos pela lei. E esse edital, doutor Eduardo, como que ele tem que ser? O que ele tem que trazer ali? O que a gente já está praticando, na realidade, a lei regulamentou. Na verdade, o síndico e através da administração, o escritório que ele assessora, ele tem que focar principalmente nos requisitos da própria edital de convocação que já são utilizados, né? Horário, local, horário das chamadas, pauta que será tratada na Assembleia, a convocação seja para todos os condôminos, e se a Assembleia for realizada na maneira virtual, com essa alteração legislativa, essa inovação que veio, né? Constar os requisitos também, né? Qual sistema que será utilizado, qual o link para acesso desse programa, ou senha e usuário para acesso, qual o período que essa sala permanecerá aberta para a participação dos condôminos, maneira de votação, se a votação se dará por voz e voto ou por enquete através do próprio aplicativo, que hoje existem aplicativos que têm essa possibilidade de inclusão de enquetes para votações também dos temas das assembleias. Então, assim, temos uma infinidade de arquivos, de programas que têm essa possibilidade de realização, né?
Tem alguns mais famosos, tem próprios aplicativos das administradoras também que já estão trabalhando essa possibilidade de realização de assembleias também pelo próprio aplicativo do condomínio, né? Então tem que ter essas especificações, né? E deixar claro sempre que o condômino que participar dessa assembleia virtual, ele obrigatoriamente terá direito a voz e voto e o registro da sua manifestação, do seu voto na ata da assembleia virtual, né? Até porque, doutor Eduardo, um dos pontos, além de direito à voz e voto, a legislação deixa bem claro o direito de debate, né? Então, de deliberação. Então, se for ao vivo, simultâneo, por vídeo ou por escrito, tem que ficar registrado todas as manifestações dos condôminos, né? A ata, o sistema utilizado tem que permitir isso e a ata também tem que trazer isso, lógico, de uma forma não muito extensa, mais objetiva, porém considerar todas as manifestações dos condôminos. Até justamente essa situação, o que acontece? Temos que pensar que a realização de uma assembleia virtual, você só está saindo do campo presencial, onde os condôminos geralmente estão no salão de festas, área de piscina, churrasqueira para a realização da assembleia, para o ambiente da sua casa através de um computador, de um celular, realizando este ato, né? Então, assim, todas as deliberações, afinal você está numa reunião de condomínio, é para decidir a vida do condomínio, para decidir sobre os passos que o condomínio vai tomar naquele ano, nos próximos anos, eleições, um assunto específico, chamadas de capital, enfim. Então, tudo isso, aquilo que for tratado de maneira resumida, obviamente, a necessidade de ser registrado na ata, até para que, em caso de uma não observância desse registro na ata, não cause uma nulidade futura dessa assembleia, né? Ou seja, todas as formalidades, todas as solenidades legais precisam ser respeitadas, independente se é presencial ou se é virtual. Exatamente. Isso o condomínio e os responsáveis, a administração, precisa se atentar e garantir que seja seguido. Um outro ponto que é importante observar, que a lei trouxe, é que, referente à conexão de internet e falhas do sistema e meios para qual será acessado, serão de responsabilidade do condômino e não do condomínio, porque o condomínio não tem controle sobre essas situações. O que a gente vinha, inclusive, encontrando muitos questionamentos por parte de alguns condôminos, que o condomínio não está fornecendo, porém o condomínio tem que fornecer o sistema pelo qual será feita a plataforma, mas não tem como garantir o acesso individual de cada morador. Qual que é a sua opinião sobre? Esse item, inclusive, foi um requisito muito importante que o legislador trouxe nessa inovação. Inclusive, era uma orientação que quando os nossos clientes do escritório vinham com essa possibilidade de realização de assembleia virtual, a gente já apresentava um manual de orientações para a utilização dessa plataforma e tudo mais. E entre um dos pontos, a gente sempre sugeria que o condomínio não utilizasse o aparelho celular, para não haver essa vinculação de uso da rede de dados ou de Wi-Fi, para não ter justamente esse tipo de problema, e sempre deixava claro que é obrigação minha como condômino ao participar do ato a ter a conexão adequada, ter o sistema adequado, ter bateria no telefone, bateria no computador, ter uma internet que seja razoável para a participação do ato. Se eu estou com falha no sistema, não é um problema causado pelo condomínio, né? Não é um problema que o condomínio causou. Então, é um problema de acesso individual. Exatamente. Então, assim, sempre quando o condômino for participar de uma assembleia virtual, é bom que ele se atente a esse tipo de situação para teste antes, faça um teste com uma videochamada com outra pessoa, com algum amigo, algum familiar, para ver se a conexão está adequada. Geralmente, o próprio condomínio, a administração entra antes, né, uma meia hora antes, para fazer os testes, né, para verificar se a conexão está ok, se está todo mundo permitindo, porque uma das maiores justificativas para não ter assembleias no começo da pandemia era a recusa em massa de condôminos, moradores que alegavam que não tinham meios, capacidade de acessar, que a conexão estava ruim. Porém, isso não é algo que agora a legislação consolidou que isso não é de responsabilidade do condomínio, né? Que o condômino, de algum modo, tem que se fazer presente. Assim como o presencial, muitos alegam que não podem estar, mas nós temos a utilização da procuração. Né, se representar para o procurador. Da mesma forma, no meio virtual, é responsabilidade do condômino garantir o seu acesso individual, a sua conexão, através daquele sistema idôneo e seguro disponibilizado pelo condomínio. Assim como na realização de uma assembleia presencial, né,
é um direito do condômino participar e ter voz e voto e tudo mais, independente com exceção dos inadimplentes, né? Sim. Assim como na Assembleia Virtual, então eu também tenho que ter os meios suficientes necessários para a participação daquele ato de maneira satisfatória, para que eu não tenha problema com conexão, com travamento, com outro tipo de situação, para não prejudicar os trabalhos também para aqueles que estão com a conexão ok, e para que eu não tenha também esse tipo de problema durante a minha participação, né? Além disso, a lei trouxe a possibilidade de assembleia virtual, mas não deixa de existir a assembleia presencial. Inclusive, outra inovação é a possibilidade de assembleia híbrida, que é uma assembleia que acontece simultaneamente no meio virtual e no meio presencial. A gente sabe aqui por experiência própria, acho que você também, doutor Eduardo, que muitos cartórios estavam recusando o registro de atas de assembleias realizadas na modalidade híbrida por ausência de previsão legal. Porque a lei anterior que regulamentou ali a pandemia, trouxe algumas regulamentações específicas, falou de assembleias virtuais, online, porém não tratou sobre híbrida, que a híbrida é uma adequação tanto no presencial quanto no virtual, acontecendo simultaneamente. O que você acha sobre essa inovação? Vale dizer, até pegando o gancho nessa tua manifestação, doutora Morgana, que a forma que será realizada a Assembleia competirá à administração condominial à sua escolha. Hoje existe a possibilidade da Assembleia ser realizada de maneira virtual, né? Sim. Temos essa possibilidade, não quer dizer que todas as assembleias devam ser de maneira virtual. Exato. Isso acaba gerando alguma discussão interna entre os condôminos, porque, não, só queremos fazer assembleias virtuais, só queremos fazer assembleias presenciais. Não, isso vai vir constando no edital, e tal qual constar no edital, tem que ser seguido pelos condôminos. Se o edital for para uma convocação de assembleia presencial a ser realizada no salão de festas, assembleia presencial. Se ela for realizada de maneira virtual na plataforma XY, virtual, né? Exato, fica a critério da administração, da gestão, também fazendo uma análise do perfil do condomínio, né? Dos seus condôminos, se eles têm essa disponibilidade maior para fazer o presencial, para fazer online, para fazer o híbrido. Lembrando que as assembleias virtuais já são uma possibilidade para todos os condomínios, exceto aqueles que têm alguma restrição na convenção, que a convenção traga especificamente que não pode ser feita assembleia virtual. Aí o condomínio terá que alterar a sua norma, mas a maioria é omissa, porque isso não era uma prática, não era uma realidade. Talvez condomínios mais recentes e muito próximos ali, quando nós tivemos a pandemia, tem alguma disposição, mas provavelmente já permitindo e não proibindo. Mas tem que observar, né? Vale observar para não ter esse problema, essa restrição. É bom até destacar esse ponto que as assembleias virtuais, pela lei, elas estão permitidas. Exato. Desde que não haja essa proibição na convenção do condomínio. Então pode ser realizado presencial, híbrida, virtual, observando se a convenção não traz nenhum tipo de restrição. Se a convenção não traz, já está valendo, não tem necessidade alguma de alterar a sua convenção, porque já pode aplicar, porque a legislação federal ela se sobrepõe à convenção, com exceção nesse ponto da vedação, se tiver uma proibição. Aí tem que analisar especificamente. Acredito hoje que a maioria dos condomínios não tem essa restrição. Na realidade, muitos já alteraram sua convenção para poder realizar assembleias virtuais ou híbridas, eletrônicas, seja a modalidade que for. E além disso, outra alteração incluída, acrescida no Código Civil, foi a possibilidade de assembleias em sessão permanente, que é o artigo 1354-A. Doutor Eduardo, fala um pouco pra gente. Essa questão envolvendo as assembleias de sessões permanentes era um assunto que era um pouco delicado já nos condomínios. Havia muita discussão jurídica sobre essa possibilidade ou não, antes dessa legislação que foi agora de 8 de março, né? Constantemente, não de maneira tão frequente, mas a gente acabava se deparando com alguma situação em que alguns condomínios mantinham esse tipo de prática, né? Apesar de não existir uma legislação específica permitindo ou proibindo essa situação. Agora não existe mais discussão e ela é permitida pela lei. Ela é uma mudança muito importante na legislação, tal qual a realização de assembleias virtuais, né? Mas principalmente para condomínios em que é difícil obter o quórum para questões específicas,
alteração de convenção, realização de alguma obra, algum assunto que demande de um quórum específico para ser tratado, e o condomínio tenha muitas unidades, ou tenha a realidade do condomínio que poucas pessoas participem, enfim, uma série de situações que agora com esse tipo de modalidade de assembleia em sessão permanente, ficou mais fácil para a administração condominial, não quer dizer que ela vá obter esse quórum, né? Mas que criou uma possibilidade de obter este quórum previsto em lei. Com segurança jurídica. Com segurança jurídica para se adequar àquilo que está previsto na aprovação, naquela deliberação que eles vão tratar, né? Falando em sessão permanente, a prática que os condomínios estavam habituados é um pouco diferente do que veio na legislação. A sessão permanente pela legislação, ela não começa em sessão permanente. Ela é uma assembleia normal, iniciada no meio virtual, presencial ou híbrido, para um assunto que demande um quórum especial, por exemplo, alterar a convenção, que precisa de 2/3 da totalidade dos votos. Não é atingido aquele quórum, é colocado em pauta perante os presentes, para que aquela assembleia, aquela pauta específica, fique em sessão permanente, seja convertida em sessão permanente, desde que não seja atingido o quórum naquele primeiro encontro, naquela primeira sessão. Um detalhe importante é que nessa aprovação da Assembleia que não iniciou em sessão permanente, a maioria dos presentes tem que concordar em manter ela em sessão permanente. Então, por exemplo, temos um condomínio de 40 unidades, não atingimos os 2/3 para alteração da convenção. Temos 20 presentes, 11 tem que concordar em manter essa assembleia como sessão permanente para obtenção do restante dos votos necessários para a obtenção do quórum de 2/3 para a alteração da convenção. Exatamente, a assembleia ela não começa em sessão permanente, não, essa assembleia tem duração de um mês. Não é isso, a assembleia ela começa na intenção de atingir um quórum especial, não atingindo aquele quórum, é colocada em votação a possibilidade de ficar em sessão permanente, aprovado pela maioria. A lei estabeleceu alguns requisitos, certo? Que é o quê? Lavrar uma ata parcial daquela deliberação, né, conforme os votos que foram ali colhidos, notificar, cientificar, né, convocar todos os ausentes, inclusive com o recebimento daquela ata parcial, já definido uma data e horário que será realizada a segunda sessão, ou a sessão contínua, a sessão em aberto, conforme for a realidade do condomínio, mas tem que observar o que diz a legislação. Ela não começa em sessão permanente, ela é convertida mediante aprovação. E muitos acham que ela fica aberta. Não, ela vai ter uma próxima data específica para iniciar. Isso, ela terá uma data específica, já nessa assembleia será tratada uma data específica para a convocação dessa sessão, né, dessa segunda sessão, digamos assim. E um outro ponto que foi muito importante o legislador ter trazido também nessa modificação é que aqueles que já concordaram com essa aprovação, eles não precisam retornar a essa segunda sessão ou validar os seus votos já com a sua concordância. Não, nessa primeira ata lavrada parcial, digamos assim, já vai constar aqueles que são favoráveis a essa alteração, dando conta que esses votos já estão contabilizados. Então, na verdade, o síndico, o condomínio de administração, terá que buscar o restante dos votos para a obtenção desse quórum específico. A intenção é buscar os ausentes nas próximas sessões, até atingir o quórum necessário. Claro, o legislador permitiu que os que estavam presentes possam participar das outras sessões, não tem impedimento. Inclusive, eles podem até mudar o voto. Mas a intenção é o quê? Fazer quantas assembleias, sessões permanentes forem necessárias para atingir o quórum específico, o quórum legal. Porém, nós temos algumas limitações que a legislação trouxe, doutor Eduardo. Ela não é eterna. Então, ela tem, feita a primeira assembleia, ela tem 60 dias para começar, né? O próximo encontro tem que ser até 60 dias. E em sessão permanente, ela pode permanecer aberta por até 90 dias. O legislador deixou bem específico que tem 90 dias para concluir os trabalhos. E ela pode ser feita quantas vezes forem necessárias, porém dentro de um prazo de 90 dias. Então, os condomínios precisam se atentar a esses pontos específicos da legislação. Até lembrando, doutora Morgana, é bom destacar que as assembleias em sessões permanentes, elas não são obrigatoriamente realizadas de maneira virtual.
ela também poderá ser realizada de maneira presencial. Então, como tratamos anteriormente sobre as assembleias virtuais, é uma situação que vai demandar do síndico, né? A administração de condomínio, quando da convocação, se essa assembleia será realizada de maneira virtual, se será realizada de maneira presencial. Existe a possibilidade de ser a sessão permanente nas duas modalidades. E, doutor Eduardo, para a gente finalizar o nosso quadro, a sessão permanente se aplica para qualquer pauta, para qualquer deliberação ou não? Tem casos específicos? É uma boa pergunta, doutora Morgana. As assembleias e sessões permanentes são apenas para quóruns específicos, para aqueles temas em que o próprio Código Civil e a legislação aplicável demande de um quórum necessário ou específico para tratar o assunto. Obras voluptuárias, alteração de fachada, alteração de convenção. Então, a própria lei ela já diz quais são os temas que serão tratados numa assembleia de sessão permanente, né? Então, são aqueles temas mais específicos de um condomínio que demandarão da possibilidade de uma realização de sessão permanente. Esse foi mais um quadro de Direito Condominial. Não esqueçam de curtir e seguir o canal e também nos acompanhem nos próximos episódios para mais dicas.